angélica, mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Observemos, agora, caso mais particular desse código de vida, isto é, em que consiste a economia do evoluído ou, melhor, seu modo de agir em face aos bens da terra. Essa conduta não passa de aplicação da norma acima citada. Assim, o evoluído ocupa-se primeiro das coisas espirituais, o necessário para prover-lhe as necessidades materiais ele o recebe por acréscimo. Eis o problema que nos propomos: como procede ele para receber de graça o necessário, como se tratasse de benefício concedido para mais da mercê da vida. Do ponto de vista humano sua posição é bem precária, dir-se-ia mesmo desesperada. Trata-se de indivíduo que, segundo o sermão da montanha, dá a quem pede e, se acaso é roubado, não só se abstém de protestar como até mesmo não impede que o roubem ainda mais. Pois bem, o indivíduo que, ao invés de cuidar de si, cuida das remotas coisas do espírito e não se preocupa com os problemas imediatos e angustiosos da vida real, implicitamente os resolve, saibamos lá por que meios ignorados dos demais. E não é só, parece destinado a cair e, não só não cai, como recebe por acréscimo, espontaneamente, coisas que os outros, muitas vezes inutilmente, gastam a vida para conseguir. Como poderia o evoluído fugir à dura lei, conhecida tão bem por todos nós, segundo a qual nada se obtém sem esforço? Essa posição privilegiada é apenas momento da libertação a que a evolução nos conduzirá. Eis uma das principais vantagens da ascensão. O evoluído superou nossas lutas e fadigas, as suas se destinam à execução de tarefas mais nobres. Por sua mesma natureza, ele não trabalha mais em nosso plano material, mas trabalha no plano espiritual, mais elevado. Os problemas materiais estão para ele, isto é, no sistema de forças de sua personalidade e seu destino, automática e definitivamente resolvidos, embora não estejam para nós. O centro de seu ser coloca-se mais no alto, sua experiência, diferente e dirigida a outras conquistas, está completa em nosso plano material, atingiu seu objetivo, as qualidades, em cuja conquista nos cansamos tanto, foram conseguidas por ele, no plano, em que para nós ainda há trabalho em prol de reequilíbrio e reordenamento, para ele há equilíbrio e ordem agindo espontaneamente. De acordo com o princípio do merecimento, a lei dá gratuitamente ao evoluído o que ele merece e obriga o evoluído a conquistar com muito esforço o que ele ainda não merece. Tudo isso é lógico, justo e corresponde aos equilíbrios da lei. A inteligência e a atividade primam entre as qualidades que o evoluído procura conquistar à custa dos esforços já despendidos, merecimento, e chega por isso a possuir na forma espontânea de necessidade e instinto, é naturalmente dinâmico, irresistivelmente inteligente e laborioso. Portanto, a luminosidade e o dinamismo próprios do espírito se projetam, como consequência, até mesmo no plano da vida material. Sua inteligência lhe permite dar ainda maior rendimento à sua necessidade espontânea de atividade e torná-la, por isso, ainda mais produtiva, em qualquer direção, seja moral ou até mesmo, implicitamente, econômica. Já dissemos que quem pode o mais pode o menos, o espírito, embora o evoluído não veja nem compreenda tal coisa, é dominador de tudo, para além da matéria. O trabalho, tão ingrato e cansativo para o evoluído, que a ele se decide com relutância, na esperança de compensação, economia moderna do Ut diz, dou para que des, e com os olhos postos em aproveitá-lo o mais possível, até o ponto de transformá-lo em mentira apenas para justificar o furto, sua forma ideal de aquisição. O trabalho, dizíamos, para o evoluído é, no entanto, necessidade vital como a exuberância física da juventude, é instinto que, dirigido pela inteligência, dá resultados dobrados. Não basta, porém. Para o evoluído o trabalho não significa condenação,
Muito pelo contrário, caracteriza-se como função que se entrosa no grande concerto das atividades de todos os seres do universo, como missão valorizadora da vida. E valoriza porque, até mesmo nos casos mais dolorosos, transforma em precioso dom, em campo de luta para a aquisição de novas qualidades que, adquiridas, enriquecerão para sempre a própria personalidade, constituindo-lhe o poder e a sabedoria. Assim, iluminado por significação tão profunda e valorizado por finalidades tão elevadas, ligado não a rendimento momentâneo, mas a resultados indestrutíveis, o trabalho não é suportado nem como desgraça de deserdados, segundo nos ensinou o materialismo moderno, nem com inveja dos que dele estão isentos. Ao contrário, é abraçado com interesse e amor, como dom de Deus que assim nos permite fazer experiências, aprender e progredir. Não é considerado posição de inferioridade, mas grande honra, a de tornar-nos colaboradores no funcionamento orgânico do universo, isto é, operários de Deus. É natural que a concepção do evoluído renove completamente, em cada caso, e também neste, o sentido da vida. Assim o trabalho se nobilita, e animado por alegre impulso, enriquece-se com resultados e finalidades inesperados, e de posição de revolta e escravidão se transforma em posição de domínio e amor. Trata-se de trabalho bem diferente do trabalho arrogante, richento, que hoje se faz e que luta contra o capital apenas por inveja. Quanto à psicologia moderna se afasta da verdadeira concepção do trabalho. Ora, é natural que quem conseguiu alcançar essa concepção, e segue o método de vida consequente, veja também como os frutos desse método lhe afluem às mãos, com a mesma espontaneidade do trabalho realizado. E isso tudo por acréscimo, porque o objetivo e o prêmio desse trabalho são bem outros, de valor eterno, imensamente mais importantes. E tudo isso se obtém abençoando a vida, e não amaldiçoando-a. Assim se explica de que maneira o homem, antes de mais nada preocupado com as coisas espirituais longínquas, resolve implicitamente até mesmo os problemas imediatos e angustiosos da vida real, e de que modo esse homem não falha, embora não se interesse por eles. Recebe como consequência secundária, e não mais como resultado único e como prêmio, tudo quanto para os outros constitui o único objetivo que, quando não atingido, é como se tudo tivesse fracassado. Assim é que se pode aplicar o sermão da montanha, dando a quem pede, sem reclamar o que nos é tirado, entregando a túnica a quem nos tira o manto. O universo é exuberante de poder e de riqueza. Nossa involução é que nos empobrece, porque, por causa dela e proporcionalmente a ela, nos exclui do grande banquete. Quanto mais progredimos, tanto mais participamos dele e, por isso, enriquecemos. Nossa involução constitui verdadeira prisão. Progredindo, o evoluído se libertou e, por lei da natureza, é muito mais rico. A honestidade é uma das formas com que a inteligência dá maior rendimento ao trabalho do evoluído. A honestidade, aliás, não passa de consequência da inteligência. Somente o sistema da justiça se mostra equilibrado e produz resultados consistentes. Esse sistema consegue economizar os naturalíssimos atritos da luta, que absorvem tão grande parte da atividade humana, sobrecarregando-a de fadiga inútil. Desse modo poupam-se as numerosas e naturais desilusões de todos os sistemas desequilibrados. Quanto à fadiga inútil se poupa e como o próprio trabalho rende mais. Quanto às atividades interiormente pacíficas e ordenadas não produzem mais que as litigiosas e desordenadas. O evoluído, posto, como poderia parecer, na posição de maior desvantagem porque até mesmo no campo econômico aceitou o princípio de não reação, acaba por não possuir inimigos e desse modo fica aliviado do trabalho do ataque e da defesa que tanto acabaram em um mundo. Além disso, é natural que o evoluído, tendo conquistado a sabedoria, evite as falhas a que a ignorância leva e não trabalhe para a conquista de resultados efêmeros, mas apenas das posições que,
por serem justas, isto é, equilibradas, são as únicas verdadeiramente resistentes e sedimentadas. Tudo isso mostra a grande influência do espírito até mesmo na vida prática, mostra não ser o fator moral, no campo da economia, precisamente o elemento insignificante que parece ser, mostra, finalmente, de que maneira muitos dos defeitos e insucessos de nossa economia são devidos exatamente ao fato de desprezarmos esse fator imponderável. Mas tudo isso não esgota o assunto. O dinamismo espontâneo, o instinto de operosidade e o maior rendimento, forçados pela inteligência e a honestidade, não bastam para assegurar, em cada caso, estarmos providos quanto às necessidades materiais. Quem, para servir o espírito, é constrangido a menosprezar as coisas terrenas, sente não apenas a necessidade de consegui-las mais facilmente, com menor fadiga e por acréscimo, mas também a de sempre consegui-las com absoluta segurança. No capítulo 3 deste livro classificamos os tipos humanos, desde o involuído até o evoluído, em selvagem, administrador, espiritual, de acordo com o método de aquisição por eles seguido, furto, trabalho, justiça. Se o mundo fosse de evoluídos, já se teria alcançado a justiça social e, em consequência, a garantia de provisões materiais. A solução, que agora devemos propor-nos, não deve ser essa de realização que depende do futuro. O caso agora é bem diferente. O evoluído constitui exceção. O homem evangélico vive, desarmado, em meio a indivíduos armados até os dentes, e deve desinteressar-se da própria pessoa, embora, em meio da mais feroz avidez. Então, que forças vitais o defendem e impedem a destruição de seu produto mais perfeito? Respondemos, a divina providência. Trata-se, na verdade, de imponderável que, por isso, escapa à sensibilidade grosseira do evoluído. Por esse motivo é muito raro o mundo notá-la, mesmo porque se trata de força real, inteligente, que funciona segundo lei própria, de fenômeno sempre pronto a verificar-se, desde que se apresentem reunidos os elementos determinantes. E também isso é lógico. Observemos, então, o funcionamento desse estranho fenômeno que resolve o problema aparentemente insolúvel, dando ao homem desarmado a palma da vitória, dando ao homem, na aparência mais falto de segurança, aquela segurança de que todas as coisas humanas carecem. Tudo isso pode parecer excepcional e milagroso, no entanto, para a lei é lógico e espontâneo, constitui, sem dúvida, total subversão dos métodos humanos em voga, inconcebível para a psicologia dominante. Mas essa psicologia está encerrada num círculo de ilusões, que exatamente a sabedoria do evoluído tem a incumbência de desfazer e evolução, de transformar. Este argumento já foi aflorado muito de leve em A Grande Síntese, capítulo 87, A Divina Providência. Mais tarde o desenvolvi no capítulo 13, sob o mesmo título, de História de um Homem. Para lembrá-lo ao leitor, vamos resumi-lo agora. O fenômeno, sem dúvida alguma, existe, é susceptível de experimentação e influi até mesmo no campo dos efeitos utilitários, se o mecanismo das forças resultantes é posto em ação no momento exato. Torna-se necessário, pois, antes de mais nada, compreender a lei do fenômeno e expor as condições necessárias para que ele se verifique. É lógico que tal não pode suceder com o método humano desordenado e rebelde ou, seja, se não se verificarem os requisitos indispensáveis. O universo é um organismo de forças que obedecem apenas a mãos habilidosas e sábias, e, cobrindo-se de trevas, se recusam a obedecer a mãos inábeis e rebeldes. Necessário se torna, pois, haver compreendido a lei e ter se conformado com sua vontade, quer dizer, é preciso haver neste caso compreendido a lei do fenômeno para estar seguro de que, se for aplicada, fatalmente se verifica. Quais são essas condições? Elas: merecer ajuda, haver,
Antes de mais nada, esgotado as possibilidades das suas próprias forças. Está, de acordo com as suas condições, em estado de necessidade absoluta. Pedir o necessário e nada mais. Pedir humildemente, com submissão e fé. Quando essas condições se realizam, a divina providência está em condições de funcionar a favor de todos. Do contrário, o fenômeno não pode verificar-se. Desse modo, não se pode falar em providência com relação aos malvados, preguiçosos, ricos, cobiçosos, incrédulos, soberbos. Manifesta-se a lei trabalha em favor dos bons, trabalhadores, necessitados, morigerados, crentes humildes e de boa fé. Esta é, pois, a primeira condição, merecer. Em alguns momentos da vida é necessário sermos deixados sozinhos diante do obstáculo, para que aprendamos a superar as dificuldades com o emprego apenas de nossos meios. Quando não merecemos ajuda ou ela nos seria prejudicial, a providência que nos furtasse a prova necessária a nosso próprio bem não seria ajuda, mas apenas traição. Nesse caso, ajuda, que não falha, consiste em dosar a prova e diluir o esforço necessário, na proporção de nossas possibilidades. Na prática, o que se pretende é transformar a providência em instrumento de nossas comodidades e desejos, ajuda desnecessária que nos poupasse a fadiga de progredir. Vamos ao segundo ponto. Quando quisermos pôr a providência a serviço de nossa preguiça, é justo que a lei nesse caso se recuse a atender-nos ao apelo. Deus, sem dúvida alguma Pai amoroso, não é, porém, nosso escravo. Sua providência jamais nos ajudará, se antes não houvermos feito tudo quanto estava em nossas forças para aprendermos a lição. A lei jamais sacrificará nossa felicidade final em favor da efêmera vantagem do momento. A necessidade absoluta constitui a terceira condição. Não se pode avaliá-la de modo absoluto, igual para todos, porque depende do caso, do momento, da pessoa, porque as necessidades individuais são diferentes e relativas, exatamente como as fontes de que dispomos para satisfazê-las. Se, porém, a avaliação e a natureza da ajuda são relativas, é certo que a providência não nos provê do supérfluo, mas do necessário, e isso para fazer-nos viver e não para cairmos na pândega. A lei do mínimo esforço, a parcimônia, a proporção entre o esforço e o rendimento, tudo participa de sábia economia da natureza, toda feita de equilíbrio e justiça. E ela, nem avarenta nem pródiga, mas apenas parcimoniosa, concede criteriosa e moderadamente quanto seja necessário para a proteção e garantia da vida, da continuação necessária à evolução, que é o seu objetivo. Se a providência prodigalizasse o supérfluo, ao invés de encorajar a vida, levá-la ao ócio, que conduz ao aniquilamento. É preciso, pois, pedir com moderação e esperar apenas o que for justo. Nisso consiste a quarta condição. Pedir o necessário para viver com simplicidade, a fim de que o instrumento do corpo possa fazer o trabalho pedido pelo espírito e indispensável para as finalidades da vida. Se, subvertendo a lei, as colocarmos na matéria e nos prazeres baixos, é natural que a lei se afaste de nós e não nos ajude. Para obtermos ajuda, torna-se necessário não pretendermos mais do que temos direito de pedir e havermos, antes de mais nada, aprendido a regra da temperança. Não nos esqueçamos de que a providência não passa de manifestação da justiça e da bondade da lei e de que nesse fenômeno tem plena vigência o princípio da justiça e da bondade e não da força, que nesse caso é inútil. Nada consegue senão sufocar o fenômeno. É preciso, finalmente, pedir com submissão e fé. Estamos tocando no quinto ponto. Devemos adquirir consciência da ordem divina e, ao invés de procurar torcê-la conforme nossas conveniências do momento, devemos procurar pôr-nos de acordo com ela. Em lugar de pretender mostrar a Deus o de que necessitamos e como podemos ser providos, devemos colocar-nos,
Faça suas diretrizes, na posição de dependentes, de cegos ignorantes que esperam orientação, de filhos obedientes e quem mais pode e mais ama. Devemos, pois, também crer e confiar, isto é, ter através da prece a sensação dessa realidade estupenda ou, seja, a de que não estamos abandonados e sós, mas existe nos céus o Pai, velando por nós e provendo-nos do necessário. Podemos perguntar-nos, agora, quando é que, na prática, se perfazem essas 5 condições? E por que maravilharmos-nos de que o fenômeno não se verifique? Natural é que todo fenômeno possua regras especiais e absurda é a pretensão de jogar sem conhecer as regras do jogo. Explica-se desse modo como em muitos casos a providência falha e não se manifesta. Não obstante, funcionava muito bem nas mãos dos santos, que nela confiavam cegamente. Muitas vezes queremos colocar-nos no lugar da lei. Então, se não logramos êxito, retorcemos o erro, que é nosso apenas, e atribuímo-lo ao sistema, pondo em Deus a culpa da injustiça. Primeiro, fechamos as portas para a providência, impedindo-lhe a ação, e em seguida lhe negamos a existência. Mas onde existe maior perfeição e bondade do que no método que nos garante o necessário, garante porque nos é destinado e nega apenas o que nos pode ser prejudicial. Somos acalentados por ordem justa que nos quer bem e protege a vida. Dessa ordem benéfica e protetora participa a divina providência. Trata-se de forças inteligentes e amorosas, prontas a socorrer-nos, sempre à nossa disposição. Basta apenas que saibamos manejar-lhe o mecanismo. É lógico que esse antecedente se torna necessário em sistema orgânico. Trata-se de forças exatas, enquadradas, automáticas como as leis físicas, onipresentes, incorporadas nas leis da vida e, por isso, sempre prontas, necessária e automaticamente, a funcionar, tão logo se verifiquem as condições de seu funcionamento. Propiciar essas condições à espontânea ação nossa, independente da conduta dos nossos semelhantes, das condições sociais dos tempos, dos sistemas de justiça distributiva em voga. A lei de Deus não esperou, para proteger a vida, o advento da justiça social nem as modernas formas de previdência individual e coletiva, mas, apesar disso tudo, deu ao homem liberdade de escolher a forma de garantir-se contra a necessidade, forma que é independente de toda a autoridade humana, é justa e absolutamente segura. Poder-se objetar que muitas e difíceis condições devem concorrer para tão magro resultado. Respondemos, a divina providência não é seguro compulsório, qualquer pessoa pode recusá-la sempre. Mas, então, é necessário colocar-se no plano da incerteza, para sonhar 1001 coisas, arriscar-se a nada conseguir e a sofrer as desilusões normais da vida. Não vivemos para gozar, mas para lutar e progredir. Os desequilíbrios custam caro. Mas, dir-se-á, queremos riqueza. Pois bem, torna-se necessário, então, sentir o terror de vir a perdê-la, que é o tormento dos ricos, e sofrer as respectivas ânsias e preocupações. Isso faz parte do sistema. É natural que, quanto mais se sobe, os equilíbrios se tornem mais instáveis e as posições menos seguras, isto é, que a segurança seja inversamente proporcional à riqueza. Mas o evoluído sente necessidade de experiências e por isso tenta a sorte até mesmo no campo econômico. Não precisa, pois, de segurança, mas de miragens que o induzam a lutar e a sofrer nesse campo. No entanto, a divina providência se funciona como método quase exclusivo do evoluído, método com que a lei provê apenas o necessário, e com absoluta segurança, ao homem espiritual que não pode mais preocupar-se dos problemas materiais, já esgotados e superados por ele. Eis a economia do evoluído, o modo com que resolve o problema das necessidades materiais. Eis como lhe é possível aplicar o método evangélico de não-reação e aquela economia em pura perda, aparentemente desastrosa.
Eis como aqueles que se ocupam das coisas espirituais podem receber tudo mais por acréscimo. Estamos naturalmente num mundo diferente do mundo humano, em face de outra psicologia, de outros métodos e princípios. Há outra objeção, porém. Do ponto de vista humano, o evoluído, que se preocupa com as coisas espirituais, parece indivíduo inútil, improdutivo, parasita que vive à custa dos outros, que trabalham para ele. Onde está a justiça? A esmola é injusta apenas quando extorquida por ociosos. Temos visto, porém, como dinamismo e operosidade são as qualidades mais notáveis do evoluído. Em geral, ele trabalha demais, pois soma as fadigas do espírito as necessárias para a satisfação das necessidades materiais, ao invés de substituir uma por outra. Logo, o próprio funcionamento da divina providência nos mostra como as necessidades do evoluído são limitadas e modestos os pedidos que faz. Que é que seus gestos significam, se os compararmos com os desperdícios imensos impostos pela justiça, pelas guerras, pela cobiça e pelo espírito de destruição do evoluído. Finalmente, mesmo se o evoluído permanecesse ocioso, no que diz respeito à matéria, e se ocupasse apenas de trabalhos espirituais, não dá, só por isso, contribuição à vida. Para progredir, a vida não requer apenas atividades economicamente lucrativas. O evoluído, desse modo, não é parasita, exerce função e cumpre missão. Assim, muitas vezes dá muito mais do que recebe. Não seria preferível falar em desfrutamento do gênio e do santo por parte da sociedade? A lei não pode praticar injustiça, utilizando para isso da providência. Serve-se, então, dos dominadores da terra como de instrumentos seus e obriga-os a fornecer ao evoluído o mínimo indispensável, de que ele se vale apenas para cumprir sua função social, sem dúvida necessária. Mas quando se exerce determinada função, adquire-se, perante a justiça divina, direito aos meios para poder continuar a cumpri-la. Assim, todos são chamados a contribuir e a trabalhar para os objetivos da vida. Nos dias de hoje, o evoluído constitui exceção e não há de, por certo, pesar na economia social. Quando, porém, tornar-se maioria, então o advento da justiça social será fato consumado, o homem terá adquirido consciência da lei, e nova concepção da ordem dará a todo ser humano, naturalmente, a garantia do necessário. 12. Pobreza e riqueza. A economia do evoluído deriva diretamente da sua própria psicologia. Assim como o Evangelho revoluciona o mundo, a forma mental do evoluído transforma a do involuído, porque se trata precisamente de passagem da inconsciência para a consciência, da ignorância à sabedoria. As duas formas mentais representam os dois extremos da fase humana de evolução, que lutam. Baseiam-se nelas duas escalas de valores opostas. Acima de todos eles, o involuído coloca os bens materiais e o evoluído, os espirituais. Segue-se daí que o primeiro não faz caso destes e o segundo, daqueles, ligando-lhes bem pouca importância. Um sacrifica tudo à riqueza, até o próprio espírito, outro sacrifica tudo ao espírito, até mesmo a riqueza. Este adora a matéria e por causa dela prostitui o espírito, aquele adora o espírito e a ele submete a matéria. O evoluído, que conquistou o conhecimento, sacrifica o valor menor ao maior. O involuído, que ainda não adquiriu compreensão e vive de ilusões, sacrifica o valor maior ao menor. Dessa psicologia se infere que o primeiro dá toda a importância aos valores morais, geralmente menoscabados, e muito pouco aos valores econômicos, em geral elevados às nuvens. A economia do evoluído, que referimos acima, é consequência também dessa psicologia, em razão da qual ele, espontaneamente, dá à riqueza valor relativo e subordinado, em lugar de valor principal. Se deve administrá-la, administra porque é seu dever e não por apegar-se-lhe avidamente e, quando se pode, livra-se delas,
antepondo-lhes o estado de pobreza protegido apenas pelas forças da divina providência. É lógico que, no mesmo campo em que evoluído, diametralmente oposto, representa a máxima afirmação, o evoluído deve representar a negação máxima, e ao contrário. Por causa do natural antagonismo das duas posições, uma exclui a outra e tende a tudo absorver. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Há uma lei que diz, naturalmente, quem cuida das coisas espirituais não pode mais ocupar-se das coisas materiais, porque não as quer mais e até mesmo lhes tem repugnância, e quem trata das coisas da matéria se absorve de tal modo nelas que fica surdo às do espírito. Daí se deduz que, como o homem do mundo tende a desinteressar-se das coisas do espírito, isto é, tende à imoralidade, o homem do espírito tende a desinteressar-se das coisas da matéria ou, seja, tende para a pobreza. Porque os dois extremos são inversos e rivais, parece impossível, sem a correspondente pobreza espiritual, atingir-se a riqueza material e, sem a correspondente pobreza material, atingir-se a riqueza espiritual. Trata-se de dois mundos diferentes, cujas leis já analisamos, de dois métodos de vida, de dois sistemas, que uma vez escolhidos nos arrastam fatalmente, na lógica de sua estrutura, até as suas últimas consequências. O sistema em vigor da riqueza obtida pelo método da força tem como consequência imediata a incerteza dos resultados. De fato, no mundo econômico as crises são contínuas e, segundo parece, irremediáveis. A conclusão daquele sistema é absolutamente negativa, de modo a podermos dizer que a pobreza é, neste mundo, a única forma de riqueza segura. A instabilidade e o risco participam do sistema e não podem ser eliminados senão destruindo o próprio sistema. Outra consequência é a conexão entre a riqueza e o emprego da força. A instabilidade requer defesa contínua, isto é, luta, guerra. Mesmo sob este outro aspecto, a conclusão do sistema é negativa, quer dizer, não pode existir paz na riqueza, mas apenas na pobreza. Todo desenvolvimento econômico importa aumento de bem-estar, em exuberância vital, que desemboca nos expansionismos imperialistas. Em outras palavras, toda aquisição de riqueza apenas serve para alimentar novas cobiças, para despertar a insaciabilidade humana. O sistema de forças termina sempre em guerra e destruição, que reequilibra o processo desequilibrado. Essa é a nêmese das conquistas terrenas, crescer para devorar-se. E a mesma nêmese que vimos no mal, de que elas se mancham, a autodestruição. Ai de quem constrói sem equilíbrio e com injustiça. Cava diante de si mesmo o abismo em que se precipitará. Tal é a fase, cheia de erros e de dores, de quem na terra ainda deve aprender. Se essa fase, porém, se torna necessária para os primitivos de hoje em dia, o evoluído não pode adotar esse sistema. Ele, que superou essa espécie de prova e, tendo-lhe assimilado os resultados, desfez a ilusão, não pode acreditar mais em riqueza que se pode perder, que é pretexto de lutas contínuas e, para terminar em traição, envelhece e sacrifica só para si, roubando as melhores energias vitais ao mundo espiritual. Toda a atenção da alma do evoluído prende-se a coisas bem diferentes. Sua luta e sua atividade criadora se desenvolvem em plano mais elevado, acima do campo das competições humanas. Não pode cansar-se em competição para ele já improfícua, não pode gastar-se mais para proteger riqueza que já não lhe interessa, seu instinto leva-o, pois, a abandoná-la. Não é só, porém, o evoluído é impelido a detestar essa forma de atividade humana porque se podem sacrificar, e se sacrificam, os mais altos valores espirituais. Nasce-lhe, desse modo, não só o senso de indiferença, mas também o de repugnância pela causa de tantos males. Nas mãos do homem moderno o poder da riqueza logo se torna guerra e, por isso, destruição. Se torna ódio e delito e se funde com as forças do mal. Então, o evoluído se rebela e,
Ao invés de participar na luta contra o homem para a conquista da riqueza, faz guerra à riqueza a fim de conquistar mais altos valores humanos. Os bens da terra são, no entanto, dádivas de Deus. A riqueza é grande força, mas o homem conspurca isso e inutiliza. O mau uso que muitas vezes dela se faz, o modo com que a empregam, os fins para que se dirige, o mal, o ódio e, portanto, as dores que se lhe ligam, tornam-na um dano que o evoluído deve evitar e não uma vantagem de que possa utilizar-se. Ele toca, por isso, o menos que pode nos bens da terra. Retira-se, pois, com repugnância dessa afirmação de ferocidade para a conquista da riqueza e refugia-se na pobreza. Isso não significa desprezo dos bens de Deus nem desconhecimento do valor dos meios materiais e do rendimento que poderiam dar, se fossem manipulados com maior sabedoria. É, isso sim, terror do evoluído, da baixa psicologia com que ele dirige a própria atividade e contamina tudo aquilo em que põe as mãos. A riqueza pertence ao evoluído, diz-lhe respeito, é sua. Isso basta para torná-la inaceitável. O homem a relaciona com as forças mais baixas da vida e, assim, ela satura-se de mal. Tanto basta para torná-la detestável. Trata-se de sensibilidade espiritual, isto é, depende do Deus que adoramos no degrau mais alto da própria escala de valores. Quem venera as coisas do espírito não pode suportar mais nada que por qualquer motivo as ofenda. Por esses motivos o evoluído prefere a sua economia do involuído, mais em voga. Levamos em consideração neste livro os dois casos extremos, entre os quais se coloca o caso intermediário do administrador e organizador honesto, que da riqueza a usa e não abusa, e não a transforma em mal, mas em bem. Esse tipo, porém, ainda não é tão numeroso que possa ditar lei e tomar as rédeas desta economia humana que, no conjunto, é aquela acima descrita. Essa é a revolta pacífica do evoluído, de acordo com o método evangélico da não-reação. Despreza quanto pode a riqueza, embora compreenda e admire aqueles que, imbuídos do espírito de pobreza e de honestidade, a empregam para o bem e não a possuem para vantagem e desfrutamento egoísticos, mas para cumprimento de função social ou missão. O evoluído muitas vezes até mesmo se mistura com eles, mas toca na riqueza apenas por sentimento de dever, como o peso que se carrega por amor de objetivos mais altos e com absoluto desprendimento e desinteresse. Essa atitude é tudo quanto precisamente o distingue dos demais. Enquanto estes, geralmente, procuram avidamente a riqueza como fim em si mesma, o evoluído não a busca e, se acontece possuí-la, a transforma em meio e a emprega em finalidades mais altas. A terra e seus bens não se lhe apresentam sob a forma positiva de atração, mas sob a forma negativa de repulsão. Para si, o mundo não é mais lugar de conquista e de alegria, mas de dor e trabalho missionário. Tudo quanto não se refere ao espírito não lhe interessa, porque vive em função do espírito e não em função da matéria. E para o evoluído representa a vitória aquela mesma pobreza que causa medo ao evoluído e se lhe apresenta como derrota. A seus olhos essa pobreza assume significado afirmativo e criador, sensação triunfal de alforria e poder, torna-se escola de dominação, campo de exercícios heróicos. O espírito nutre-se dessas anulações na matéria. Isso é lógico quando se trata de processo de aniquilamento. Por isso podemos assim balizar a sucessão desses momentos: empobrecer, sofrer, refletir, compreender, reconstruir, progredir. Assim os equilíbrios da lei corrigem os excessos humanos na vitória da matéria, invertendo as posições com a derrota material, de que nasce a vitória no espírito. Este, na pobreza dos meios terrenos, enriquece. O evoluído percebe esse fenômeno, adquire esse senso de enriquecimento e não liga mais a imagem da pobreza à sensação de derrota, mas de conquista, nem a de mal-estar, mas a de bem-estar. O Evangelho baseia-se na lógica dessas inversões, que parece desapredada e terrível, mas que é, na verdade, simples e natural.
Se, considerando-se o que o homem tem sido até hoje, toda posse mais ou menos impõe a necessidade da guerra, torna-se evidente não poder possuir coisa alguma quem, de acordo com o Evangelho, proclama o amor ao próximo. Essa é a lógica do sistema, que de modo algum podemos negar. E o próprio Evangelho nos mostra, na pobreza, as conclusões derivadas dessas suas premissas. Entre Cristo e o mundo não há possibilidade de acordos. Os dois sistemas são opostos e reciprocamente incompatíveis. Um ou outro. O espírito, o evoluído, está colocado num extremo da vida humana, o mundo, involuído, no outro. O primeiro quer vencer o segundo. Recusa qualquer coisa em comum, nada aceita em comum, quer e deve ser pobre. Mas essa pobreza não é miséria, mas rebelião dos ricos de espírito contra a miséria moral dos outros, pelo menos enquanto e até onde a riqueza não for guiada pela sabedoria. O verdadeiro amor evangélico não pode permanecer egoisticamente rico enquanto houver miséria. Quem não compreendeu e escolheu essa pobreza não pode ser verdadeiro sacerdote do espírito. Disso tudo se pode concluir também que o problema da riqueza não é apenas, como hoje se crê, distributivo, nem se o entendermos desse modo, deixa intactas todas as cobiças humanas, que são as verdadeiras raízes do dano, nem se resolve no plano econômico, em que hoje se coloca, e sim no plano psicológico e moral. Não basta o advento da justiça social pela qual tanto lutamos em nossos dias. Torna-se necessário construir também o homem. A solução consiste em conquistar a consciência que nos leve a fazer bom uso da riqueza, transformando-a de mal, a que se reduziu, em bem. Enquanto não chegar esse dia, o evoluído poderá dizer: não aceito, não me interessa, recuso o bem que vocês envenenaram. Repilo a forma de luta que vocês adotaram e nos degrada. Para o evoluído, a pobreza franciscana, ao invés de utópica, representa dura consequência da conduta humana. Não é atitude negativa, mas atitude de vigilante espera, não é definitiva, mas transitória e será superada quando, como todas as fases, sua função estiver esgotada e a evolução torná-la desnecessária. Então, a riqueza, restituída sua pureza, se tornará aceitável exatamente como aquilo que exatamente é, quer dizer, como dádiva de Deus. Tudo isso pode causar espanto ao homem do nosso mundo, que não percebe o valor das coisas do espírito com a mesma intensidade com que a sente o evoluído. Para este último, porém, a vida assume significado bem diferente. Sente, sem sombra de dúvida, o perfume da pobreza impregnar todas as coisas em que toca. Percebe a beleza moral dessa pobreza, simples, honesta, laboriosa, confiante e tranquila, não dessa pobreza colérica e envenenada do mal, mas dessa agradecida pobreza do justo. Em suas mãos ela espiritualiza-se e aureola-se de bondade e fé, que a transformam em instrumento de ascensão. Desse modo a pobreza quase se santifica e chama para junto de si a presença de Deus. Então, quem perdeu tudo percebe que, de fato, ganhou tudo e o paraíso desce até si. E como quanto mais se dá mais se recebe, a pobreza torna-se, então, meio de enriquecimento. Do mesmo modo, nas mãos do evoluído a riqueza pode tornar-se meio de empobrecimento. E agora, aquela que para o mundo significa miséria, pode tornar-se beatitude, como era para São Francisco. Não nos podemos de outro modo explicar-lhe a psicologia. Poder-se objetar que é censurável deixar de lado a administração da riqueza, que no entanto, como produtora de bens, tanto poderia frutificar. Não. Cada um em seu lugar a esse trabalho já se destinam os honestos administradores da terra, o homem do segundo tipo, e esse trabalho lhes toca. Tem a função de reordenar o ambiente terrestre e exatamente por isso é que são organizadores de coisas humanas. O paraíso na terra constitui-lhes a meta e procuram laboriosamente prepará-lo. Mas o evoluído, o homem do terceiro tipo,
deve desempenhar função mais alta, dar a esse trabalho a orientação necessária. É precursor que intui das grandes diretrizes do espírito e indica-lhe objetivos sobre-humanos. Os olhos dos primeiros são analíticos e míopes, aptos a verem as coisas próximas da Terra. Os dos últimos são sintéticos, enxergam longe e podem ver as longínquas coisas celestes. O objetivo final dos primeiros está na Terra e aqui o alcançarão, transformando-a de inferno em paraíso. O objetivo final dos últimos está colocado no céu e o conquistarão, afastando-se da Terra para caminhar em direção a humanidades mais evoluídas, a pessoas de sua raça. Tudo isso pode causar estranheza ao homem de nosso mundo. Mas este último é o termo derradeiro, o caso máximo. Trata-se de homem que compreendeu e vê o funcionamento da economia da natureza, sabe que a vida é protegida e a lei de Deus o segue passo a passo para salvá-lo, sabe que a defesa não é confiada a ele, mas àquela lei todo-poderosa. Sabe que ela é boa e perfeita. Adquirida a consciência de estado de fato tão maravilhoso, de sua vida desaparece toda sensação de temor, que envenena as efêmeras vitórias humanas da força. Ele sabe que será provido, pois a divina providência é apenas um momento de todo o sistema de economia do universo, em que toda vida, em razão do que ela custa, não pode ser desperdiçada, mas deve ser utilizada em favor de finalidade adequada. Sabe que lhe basta enquadrar-se no grande organismo, obedecer à lei, desempenhar dentro dele a própria função, fazer sua vontade de Deus, para viver em paz e em segurança. Quem observa só por fora, julga o pobre e se engana, porque se o visse por dentro, haveria de compreender que é imensamente rico. Rico porque não possui mais os bens na periferia tempestuosa, sob forma caduca, mal protegidos pelas garantias humanas, mas os possui no centro, em substância, seguros, lá onde eles com justiça emanam do poder de Deus. Quando chegamos a esse plano, divina beleza ilumina e aquece interiormente até o ato mais humilde da vida. Tudo se torna, então, meio para a comunicação com Deus. Tudo quanto obtemos nos vem de suas mãos. Até a esmola mais insignificante assume as proporções de presente principesco feito pelo Senhor, presente que nos fala dele. Qualquer ação nossa não se motiva em nossa vontade, e sim na de Deus. O homem desse modo se sente circundado de luz e ouve o universo responder aos próprios anseios. Grandíssima experiência. Tudo quanto lhe chega às mãos vem por meio de caminhos tão elevados que se transforma completamente. Assume o valor de presente divino. Então, até um pedacinho de pão assume o aspecto de prodígio, adquire o sabor das grandes coisas da eternidade e do espírito, se torna excelente porque o amor de Deus o tempera com a paz de espírito paradisíaca. Todas as coisas parecem desmaterializar-se em significados profundos e o mundo transformar-se em paraíso. Poder-se-á sorrir amargamente, levando tudo isso à conta de poesia e sonho. Não. Esse é o espírito do Evangelho. Não poderemos compreender esse espírito, se não houvermos também entendido tudo isso. É milagrosa essa transformação a que ninguém poderá chegar sem que primeiro a si mesmo se transforme, e, no entanto, trata-se de felicidade que muitos seres superiores conseguiram. Tudo isso, porém, não é apenas supremamente belo, vitória da estética moral, mas também afirmação de poder espiritual. Atrás de toda aquisição, conseguida pelo sistema em voga, está a força ou astúcia, muitas vezes a própria avidez e o dano do que foi vencido, e por isso a destruição e o ódio. Assim também, por trás de toda aquisição conseguida por esse outro sistema está a honestidade, a bondade, a justiça e, por isso, paz e amor. Atrás de qualquer aquisição aparece a figura de Deus e palpita a lei protetora que amorosamente aumenta as dádivas da vida. Das alturas celestes Deus desce até nós e torna-se nosso companheiro e ajuda-nos em nossas necessidades. Manifesta-se, então, presente e ativo em tudo quanto está dentro e fora de nós.
Sua lei nos fala e trabalha por nós. O infinito desce à nossa relatividade, que desse modo adquire sentido de eternidade de absoluto. Toda a nossa vida, como consequência, se eleva e aumenta de poder. Torna-se ação humilde em que ressoa o pensamento de Deus e se cumpre a sua vontade. Essa vida humilde, transformando-se de rebeldia em função, se harmoniza no funcionamento orgânico do universo. Nele essa vida não é mais ação isolada de rebelde, mas fato relacionado com dinamismo esgotado, com o qual se comunica, dando e recebendo. Nossa vida pode atingir, então, as imensas fontes de energia e de sabedoria que outra coisa não querem senão entregar-se. Apenas nos tornemos dignos delas, Deus nos aumenta de súbito poder, de cuja conquista o verdadeiro caminho é o merecimento. Isso de acordo com a lei de justiça e como parte da economia da natureza que quer a todo valor renda, quando tiver sido verdadeiramente conquistado. Não há poder humano que iguale esse poder. Eis a grande defesa do evoluído que se reduz à pobreza e abandona as armas de ataque e defesa, ter Deus consigo. Então se torna imenso. Nossa respiração reproduz a do universo, com a qual se confunde. Que importa, pois, que por fora sejamos pobres, se por dentro somos ricos? Quanto mais pobres são esses que, ricos por fora, por dentro nada possuem. Quando somos vazios, permanecemos insatisfeitos em meio a seja qual for a riqueza. Quando, porém, estamos plenos da graça divina, em meio à miséria mais completa nos sentimos abastados e satisfeitos. Eis a perfeita alegria franciscana, concedida apenas aos ricos de espírito. Esse conceito e essa posição da vida finalmente nos aparece sob o aspecto utilitário. Desse modo, a vida adquire alcance imenso, que toca as fronteiras da eternidade, torna-se interminável sucessão de conquistas, de felicidade crescente, de contínua ascensão em resposta ao chamamento divino. Mas, querendo limitar a vantagem às necessidades materiais, eis a divina providência pronta a ajudar, desde que haja merecimento e necessidade. São essas as duas condições fundamentais de seu funcionamento. O evoluído, que compreendeu a lei do fenômeno, não lhe deposita confiança inutilmente, porque tudo obtém com segurança. Sabe que, em face do merecimento e da necessidade, o homem faz jus ao auxílio, ato da justiça divina com que o justo pode e deve contar. Por isso, obtém por direito e por justiça e não a título de esmola imerecida. Por isso não é a pobreza, mas apenas a baixeza, que arranca do homem a dignidade de filho do Pai. A generosidade da providência, mesmo assumindo a forma de esmola, sempre constitui comunhão da alma com Deus e, por meio dela, o benfeitor humano eleva-se ao papel honroso de instrumento de Deus. Em nossos dias torna-se muito difícil fazer com que compreendam o sentido sutil dessas vantagens imateriais. No entanto, até mesmo em relação aos efeitos da estabilidade e duração, da segurança e gozo pacífico, não é indiferente que as nossas aquisições sejam ou não dádiva de Deus e os nossos bens se elevem na força ou na injustiça, estejam saturados de ódio ou de amor. Se impregnarmos a riqueza com as forças do mal, estará como vimos relativamente ao mal, fatalmente condenada. A grande revolução consiste em substituir a revolta pela obediência à lei, a desordem pela ordem, o desequilíbrio pelo equilíbrio, os choques estúpidos e dolorosos pela harmonia e pela lógica. Essas afirmações espirituais são comuns à vida prática, em que repercutem. A solução dos males que atormentam nosso mundo não vamos, é lógico, encontrá-la no retorno aos esquemas do passado, impotentes para solucioná-los, conforme bastantes vezes verificamos experimentalmente. Torna-se necessário basearmos-nos em princípios diferentes, que se encontram nos antípodes dos precedentes e fazê-los aterrar com métodos totalmente diferentes dos atuais. Nisso consiste a nova civilização do espírito. Trata-se de adquirir consciência da lei,
para em seguida enquadrar-se nela e agir de acordo com ela. Trata-se de incorporar em nós mesmos o senso da lei. Não basta explicá-la, é necessário que nos coloquemos em condições de senti-la. A razão é formação primária, exterior, de superfície e não satisfaz. A consciência é formação mais profunda, interior, que não faz cálculos, mas intui e sente. Essa consciência adquire-se com a dor. De outro modo não se pode construir, em sistema de liberdade e experimentação, isto é, de possibilidade de erro e, por isso, de dor. Não basta explicar e compreender racionalmente. À custa de muito trabalho é que conseguimos nossa própria maturação, porque nada se obtém senão através do sofrimento. Só assim o homem pode passar da fase de involuído a de evoluído, da posição de inconsciente a de consciente. Então, compreende que a vida tem elevadíssimos objetivos e ele, exatamente pelo fato de que existe para atingi-los, tem direito à vida. Compreende, agora, aquilo que hoje, confiando em si mesmo, demonstra nem sequer imaginar, isto é, que, por força da própria estrutura teleológica de todo o sistema do universo, sua vida deve ser necessariamente protegida. 13. Problemas últimos. Temos verificado quanto a economia do evoluído é mais lógica, segura e perfeita que a do involuído. A sabedoria do Evangelho confirma-nos plenamente a tese. Diz-nos ele: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem e os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai, ao invés, tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem a traça os consomem e os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está teu tesouro, aí está também teu coração. Mateus 6, 19 a 21. Os dois mundos, o material do involuído e o espiritual do evoluído, ficam nitidamente contrapostos, e a oposição se estabelece colocando-os exatamente no plano utilitário, que mostra a incerteza das coisas humanas e a segurança existente nas do espírito. E tudo isso para mostrar, com finalidades educativas, as consequências da escolha humana, por força das quais cada um de nós tem exatamente a mesma sorte do mundo a que se ligou, ao acumular o seu tesouro. Quem se baseia em coisas que caducam cairá com elas, e apenas quem construiu em cima da rocha resistirá. O trabalho da evolução consiste na substituição do pior pelo melhor, na conquista de valores mais seguros e preciosos. Assim, quando São Francisco combate a riqueza com a pobreza e em seu testamento aconselha, quando o pagamento do próprio trabalho for negado, a recorrer à mesa do Senhor, pedindo esmola de porta em porta, São Francisco não vê o lado negativo do esmolar, mas o lado positivo e criador, isto é, não vê o aspecto miséria, mas apenas o aspecto riqueza. Trata-se de abandonar valores menores para conseguir valores maiores, de mudança total de princípios, de substituição de mundos. Trata-se, aí onde todos exigem compensação, de pedir como pagamento apenas um ato de bondade. Se de um lado se transforma a riqueza em pobreza, também ao mesmo tempo o ódio se transforma em amor, a guerra em paz e, na procura dos bens, o método humano da força se transforma no método da bondade e da fraternidade, isto é, manifestações de avidez e fástio acabam em atos de humildade de quem recebe bondade a quem dá. Assim, a esmola filha da generosidade substitui a riqueza filha do furto. Como será possível, de outro modo, implantar o senso do amor fraterno no campo econômico, que é o das competições mais ferozes? De que maneira, se não essa, se há de corrigir todo o mal que se faz para conseguir riqueza e reabsorver o veneno com que o homem a satura? De que modo contrabalançar tão desenfreado egoísmo senão com altruísmo igualmente desenfreado? Se esse caráter da esmola pode ser desfigurado e, ela mesma, reduzida à preguiça e a desfrutamento, isso nos ensina que neste mundo tudo se pode falsificar e transformar em abuso. O princípio franciscano que é, ao invés,
Introduzir o amor evangélico até mesmo nos atos da vida econômica, aparentemente os mais afastados de nós, até mesmo aí onde parece menos aplicável. Trata-se de violência feita contra as leis econômicas, de refreamento do instinto de ataque em favor